Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui à minha aula para o concurso da PMMG CFO. Eu sou o professor Fagundes e hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para ir bem no concurso da PMMG, cargo de oficial. Pessoal, eu separei aqui a explicação do edital em relação a esse concurso, sobre redação, o que você deve priorizar nessa reta final, como você vai estudar para essa prova. Além disso, eu peguei os últimos temas que foram cobrados nos últimos concursos da PMG desde 2016. Eu peguei diversos temas e selecionei um deles e trouxe uma redação modelo para vocês observarem como deve ser feito. E eu vou aqui destrinchar cada passo a passo com vocês para que vocês possam replicar isso no dia da sua prova. E no final eu tenho uma proposta interessantíssima para vocês. Então, eu peço atenção. A aula aqui vai ser uma aula rápida, mas objetiva. E eu vou falar tudo o que é necessário para que vocês possam ir para esse concurso com um bom entendimento sobre a redação, tá? Pessoal, é o seguinte, eu separei aqui os tópicos do edital e eu vou debater com vocês. Depois eu vou falar sobre os temas e depois a redação modelo, ok? Então vamos lá. Aqui discussível para PMG, CFO. E aqui eu trouxe alguns detalhes. Pessoal, a banca desse concurso é uma banca própria, tá? É uma banca bem antiga em relação a esse concurso, então a gente tem uma previsibilidade em relação ao que pode ser cobrado, e isso é muito bom, tá, pessoal? Quando eu digo previsibilidade, não é acertar o tema, porque isso aqui não está na mão do professor, mas eu digo previsibilidade em saber como é o critério da correção, se a banca é exigente, se os temas são muito assim fora do âmbito de atualidades. São temas mais viajados, abstratos, ou são temas mais comuns que possam cair em outros concursos. E a gente tem esse privilégio de saber, de ter essas respostas. Então, como é uma banca própria do CFO, eu digo para vocês que é uma banca exigente no padrão de correção. Tá? Eu já vi pessoas aí que quase fecharam a prova objetiva, mas não escreveram uma boa redação e por isso foram eliminados. Então, eu posso dizer com bastante clareza para vocês que a redação é a parte mais importante desse concurso, vale 100 pontos. Você não pode deixar de lado a redação. Eu já vi gente tirar 39 de 40 e ser eliminado, tá? Por causa que a redação foi bem ruim. E eu digo para você que é uma banca que vai exigir bastante do aluno em relação tanto no conteúdo quanto na gramática, só que eu tenho algo especial para dizer para vocês. E eu vou explicar quando falar sobre os critérios de correção. E sobre os temas que podem ser cobrados, é uma banca que ela não é aquela banca comum, tá? Não traz temas muito comuns, não. É uma banca que tende a fugir um pouco do que vem a ser a atualidade, tá? Vocês vão ver aqui nos próximos slides que, por exemplo, vai ter temas já cobrados a respeito de minoridade penal, né? Minoridade penal, beleza, um tema ok. A respeito disso é ok. Mas já veio perguntando sobre liderança, sobre atitude, já veio falando sobre comunicação. Então é uma banca que tende a vir num espectro mais abstrato, né? Não é um tema tão palpável, tão concreto assim que você possa observar nas notícias que você vê no dia a dia. Então é uma banca que eu acredito, minha opinião sincera, não quero fazer isso para dar medo em vocês, não, longe disso, nem para vender curso, longe disso. Mas é uma banca que se o aluno não estudar direito, não estudar com clareza, vai ter dificuldade lá na frente e ela vai punir, tá? Então essa é a previsibilidade que eu digo para vocês. Além disso, pessoal, não vem no edital a respeito de título, mas como eu faço aulas, quando eu vou analisar um edital, pessoal, eu faço realmente uma análise. Eu não pego algo genérico ali, não. Eu vou explicar no beabá para vender curso, não. Eu realmente faço análise criteriosa. Eu analisei desde 2016, em todos os concursos, cobrou, exigiu título, tá? Então, vocês têm que ter atenção que deve sempre ter a primeira linha do seu texto no título e aí você escreve a linha abaixo, tá? O seu texto. Em relação a título, não há nada a temer, tá? O título ele é cobrado pela existência. Ele não é cobrado em relação à sua criatividade. Ele vai estar cobrado da seguinte maneira, olha, o corredor vai pegar seu texto e vai falar, tem título? Pontua. Não tem título? Não pontua. É simplesmente isso. Então não precisa ficar criando caso a respeito de criatividade em título, porque isso não é cobrado, mas sim a existência, tá? Além disso, pessoal, geralmente, o que acontece? Você pega a prova em si, né? Você tem a prova objetiva e na última folha você tem a redação. A redação, ela por si só não tem texto motivador. O texto motivador, geralmente, é o primeiro texto de português. Então, logo que você abre a prova, você tem a prova objetiva. Começa com português. Esse primeiro texto de português, geralmente, é o texto motivador da redação, tá?
Por que eu digo isso? Porque eu analisei desde 2016 essas provas e tive essa clareza aqui para dizer para vocês. Então, você vai ter um concurso desses aí que o primeiro texto era um poema, tá? Então o texto não era um texto motivador porque eu não tenho um poema que não ajudava em nada na redação. Mas eu posso dizer que de 6 provas que eu analisei, 5, o texto motivador era o texto da prova de português. Então vocês fiquem de olho nisso, tá? Abriu a prova lá, abriu a redação, você fala, não tem texto motivador? Beleza, deixa eu olhar a prova de português. Olha a prova de português, e aí vocês vão ter a noção se tem texto motivador ou não, tá? Digo isso com propriedade, tá bom? O valor, pessoal, o valor de 100 pontos. É por isso que eu falo que é a matéria mais importante, porque 100 pontos muda, não muda assim pouca coisa, não, muda tudo, tudo. Se você fez uma prova objetiva para ficar dentro da de corte, só que você tá lá na posição engasgado com um monte de gente. Aí você fez uma ótima redação, cara, você tem a capacidade de ir pro primeiro lugar. Primeiro lugar, digo isso com tranquilidade. E uma pessoa que tá em primeiro lugar na prova objetiva e que não fez uma boa redação, pode estar fora do jogo. Por isso que eu digo, redação é a matéria mais importante, vale 100 pontos, não é para brincadeira, tá? E aqui, pessoal, eu tava analisando esses últimos temas, as últimas provas em geral, o que eu posso falar com vocês? Eu analisei 6 provas, tá? E eu vi uma certa relação, não posso dizer que vai acontecer essa relação agora, nesse próximo concurso, mas eu tive uma relação, porque é o seguinte: 2 vezes, no ano seguinte, no ano anterior, foram cobrados a respeito de criança e adolescente. Então você teve em 2016 e 2017, se eu não me engano, em 2016 sendo cobrado sobre minoridade penal, e 2017 sendo cobrado de como educar as crianças. Ou seja, você tem uma relação clara ali entre os dois temas, que é sobre criança e adolescente. Não foge do espectro. Então você tem o mesmo eixo temático. Em 2018 e 2019, você teve sobre atitude e liderança. Então eles te davam lá uma frase sobre atitude, você tinha que desenvolver um texto. Eles te davam uma frase sobre liderança, você tinha que desenvolver um texto. E, gente, falar pra vocês, atitude e liderança, claro, tem diferença em relação a quais são esses valores. Mas numa redação é praticamente a mesma coisa, tá? É praticamente a mesma coisa numa redação. Se você for desenvolver o que é atitude, o que é liderança, por que isso é bom para as organizações? Se isso tem na sociedade hoje em dia, ou se está em falta. Se está em falta, qual é a causa dessa ausência? Gente, é praticamente a mesma coisa. Falar sobre atitude e falar sobre liderança. Quase não tem diferença. Então é muito simples a respeito disso. E aí você teve a prova 2021 sobre comunicação. E aí o que eu posso falar com vocês? Comunicação a respeito dos efeitos da comunicação verbal e escrita. Como eu falei com vocês, temas não são temas concretos, são temas bem abstratos mesmo. Você tem que desenvolver e vai ter um pouco de dificuldade se você não treinar. Nessa relação que eu tive, que 2 em 2 anos os temas têm o mesmo eixo temático, pode se repetir a temática central, você teve em 2021 sobre comunicação. Posso dizer que essa prova de 2023, esse ano, vai ser sobre comunicação? Eu não posso te dar certeza. Mas assim, é interessante você ler a respeito de comunicação. O que é comunicação verbal? O que é comunicação escrita? Quais são os efeitos na atualidade? Será que a escola nos prepara para ter uma boa comunicação? Será que o próprio governo tem uma comunicação clara com sua população? Será que hoje em dia as empresas são claras em relação à sua comunicação? Então é interessante você ter essa noção, por quê? Porque se seguir essa relação, você conseguiu ganhar uns pontinhos à frente dos outros, porque você teve essa dica que eu te dei. Pode ser que não siga, e aí tudo bem, pessoal, que a gente não tem como adivinhar o que vai vir a ser esse tema da redação, mas eu analisei esses últimos temas e posso dizer com você que 2017 e 18 seguiu criança e adolescente, 19 e 20 seguiu atitude de liderança e 21 seguiu comunicação e falta a próxima prova, né? Então é interessante vocês terem essa noção. Aqui para dizer com vocês que eu não tô mentindo, aqui ó, 17 e 18 você teve maioridade penal e educar as crianças. Gente, muito interligado isso aqui, tá? Muito interligado mesmo. Em 2019 e 20 você teve liderança e atitude. Eu vou aumentar a tela aqui para vocês, tá? Perfeito. Então você teve aqui, ó, atitude e liderança.
numa redação quase não tem diferença, tá? E 21, né? 21 você teve os efeitos da comunicação oral e escrita na vida das pessoas. Então, por isso que eu tenho aquela leve dica. Pode ser que sim, e aí você vai conseguir ficar na frente dos seus concorrentes, mas pode ser que não, e a gente tem que entender esse processo, tá? Essa dica que eu te dou. Pelo que você pode entender desses últimos temas, é uma banca que ela não brinca em serviço, tá? Quem aí vai com redação pesquisando temas simples demais, não vai encontrar ligação entre esses temas que são cobrados e o que você vem estudar. Por isso que eu falo, tem que estudar com estratégia, tem que pegar temas atuais, temas realmente difíceis, tá? Porque a banca tem esse espectro. Então é bom ficar esperto nisso. E aí eu trouxe aqui como é que vai ser essa correção, porque é 100 pontos, mas como é que vai ser essa correção, professor? Vamos lá, gente. A redação ela tem caráter eliminatório e classificatório. Então, se você tirar um percentual abaixo do que deve ser feito, você pode ser eliminado. E classificatório, como eu te falei, você pode estar na última colocação dentro da luta de corte. E você pode vir a ser primeiro colocado. E você pode estar primeiro colocado na prova objetiva e por causa da redação você vier ficar fora das vagas. A redação é o diferencial aqui que eu posso dizer para vocês. Aí o que vem a ser cobrado, pessoal, é bem padrão, tá? Aqui, ó. 30 linhas, ou seja, você vai desenvolver seu texto em no máximo 30 linhas. E aqui, como eu ensino redação, pessoal, geralmente a pessoa vai escrever 27 a 30 linhas. É muito difícil escrever uma boa redação se não aproximar dessas 30 linhas, tá? Porque vai faltar linha, a verdade é essa. Então você tem que ter uma estratégia clara para escrever em até 30 linhas. E aqui é 120 palavras, só que ninguém conta isso, né? Então vamos deixar isso quieto aqui. Vamos fazer agora a divisão sobre a prova, pessoal. Você tem uma prova que vale 100 pontos. 100 pontos. Pontuação altíssima. Mas como é que é feita essa divisão? Eu vou falar com vocês. Gente, é praticamente 60 pontos só a respeito de gramática. Por quê? Porque a ortografia é em relação à própria escrita da palavra. Morfossintaxe em relação ao sentido da palavra. Se você sabe escrever uma frase que tenha sujeito, que tenha verbo, que tenha complemento. E a pontuação, pessoal, é saber utilizar a vírgula, ponto e vírgula, o ponto final, os dois pontos. Então, 60 pontos de ortografia, morfossintaxe e pontuação é praticamente de gramática. E aí vem os 40 pontos de conteúdo. O que a gente pode ter uma noção aqui de estratégia? Olha, como eu ensino no meu curso, é o seguinte. O aluno, nesse tipo de edital, ele tem que ter estratégia para ele não ficar fora do jogo. Ele precisa treinar a estrutura do texto, porque ele tem que saber estruturar uma redação, porque essa estruturação vai auxiliar, por exemplo, a ganhar pontos na pontuação, porque a pontuação está ligada ali a saber utilizar também conectivos, né? Porque se você sabe utilizar conectivos, sabe utilizar vírgula, então você tem que ter esse jogo de cintura. Só que ele não pode esquecer do conteúdo, porque o conteúdo vale menos pontos, vale 40 pontos. Só que, pessoal, se você escrever uma redação pobre, você vai ficar de fora. Porque é interessante aqui o seguinte, desses 60 pontos, é você conseguir entre 50 e 60 pontos. Você tem que ficar nessa margem aqui, 50 a 60 pontos. Por que eu falo isso? Porque numa redação, pessoal, você escrever de acordo com as regras gramaticais, demanda um estudo, mas não é a coisa mais difícil, não. Então é interessante realmente você ficar em essa média aí, de 50 a 60 pontos. E aí no conteúdo, 40 pontos, dá para conseguir? Olha, eu digo que dá. Com um certo estudo estratégico, dá sim. Só que você tem que ter uma média, pelo menos nos simulados, na correção com o professor, no mínimo 30. Que aí você junta 50 com 30 e dá 80. E ainda dá para melhorar, para ficar com 90 no total. Tá? Por isso que eu falo com vocês, olha, tem que ter uma estratégia de estudar as regras gramaticais. E se você estuda português para a prova objetiva, você já estuda automaticamente para redação, tá? Porque redação tem os tópicos que mais caem, claro, mas se você estuda para um, você estuda para o outro. E o conteúdo é ter estratégia de ler temas e também saber estruturar a sua redação. E é muito interessante que a banca ela dividiu o conteúdo de 8 pontos em certos critérios, que é a pertinência ao tema proposto, é você não fugir do tema. Todo o seu texto deve versar a respeito do tema. Uma argumentação coerente de ideias.
é ter um argumento realmente que faça sentido e também não tenha tanto senso comum. A adequação do uso de articuladores é o que eu falei com vocês, é os conectivos, são os conectivos. No meu curso, pessoal, eu sempre ensino a utilizar conectivos. Eu já passo os conectivos em cada parte do seu texto, para que você não tenha a chance de perder ponto nisso, tá? E organização adequada de parágrafo, que é basicamente você escrever 4 parágrafos, né? 4. Que aí você tem introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Peraí, deixa eu escrever aqui em cima. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, né? E conclusão, basicamente isso. E propriedade vocabular, que é não ter palavras informais. Tem um texto de acordo com a norma culta, tá? Também não é cheio de juridiquês, não. É um texto da norma culta, tá? Então, basicamente, o que eu digo com vocês com tranquilidade, que se você estudar com estratégia, dá para tirar mais de 90 pontos. No meu curso, por exemplo, tá? Não estou fazendo propaganda, mas a estratégia que eu faço com vocês para estudar a estrutura, a argumentação e também as regras gramaticais faz com que você tire mais de 90 pontos. Se você seguir certinho, estudar bastante, dá para conseguir. Mesmo que você comece do zero hoje. Tem que estudar muito, mas dá para conseguir. Se você começar do zero hoje. E aqui são mais detalhes que vocês podem ler depois, tá? E aí, pessoal, eu trouxe uma redação modelo. Deixa eu tomar uma água aqui. Seguinte, como eu falei com vocês, você tem um tema liderança e tem um tema sobre atitude. Numa redação, é praticamente a mesma coisa, tá? Praticamente a mesma coisa. Porque, igual eu falei, quando você for versar sobre os benefícios da liderança e sobre a atitude, você tem benefícios muito similares. Quando vocês forem versar da importância da liderança e da importância da atitude numa empresa, você tem importâncias muito similares. Porque um líder tem atitude. E quem tem atitude pode vir a ser um líder. E quando você for versar a respeito de por que existem tantas, assim, poucas lideranças no dia de hoje, ou poucas pessoas com atitude, vocês vão encontrar os mesmos problemas, os mesmos causadores. Inclusive, vou trazer uma redação modelo agora sobre esse tema. Eu vou te mostrar uma das causas de por que ter tantas poucas pessoas com liderança hoje em dia. Então eu falo com você, o tema 2019 e o tema 2020 praticamente iguais. Praticamente iguais. Sem nenhuma dúvida aqui. Nenhuma dúvida. Tá? Então, vamos lá. Né? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês uma redação sobre esse tema. Uma redação modelo. Vou debater aqui com vocês, tá? Vamos lá. Seguinte, pessoal. Aqui é a introdução. Vou ler com vocês. Vou debater o que eu fiz em cada parte, tá? Vocês vão perceber que aqui tem 3 frases, né? 3 períodos. Eu até marquei em azul os conectivos. Então você pode ficar esperto, assim, sobre os conectivos, como deve ser feito. Então vamos lá. Eu vou ler com vocês, tá? A Era Vargas foi como ficou conhecida o período de 15 anos que Getúlio Vargas ficou no poder, em que o político criou diversos projetos que auxiliaram no desenvolvimento nacional, a exemplo de Petrobras e consolidação das normas trabalhistas. Entretanto, nos dias atuais, a sociedade brasileira carece de líderes com capacidade de mudar a realidade, o que dificulta o desenvolvimento. Assim, entre os fatores que contribuem para solidificar essa problemática, destaca-se a ausência de educação crítica, bem como a mentalidade social apática. Vou comentar agora com vocês essa introdução. Primeiro, eu vou comentar sobre o argumento, sobre a qualidade, né, do texto em relação. Sobre o conteúdo, na verdade, conteúdo. E depois sobre a estrutura. Vai ser sempre assim, tá? Eu vou comentar com vocês sempre em relação ao conteúdo, estrutura, conteúdo, estrutura. Tá? Vamos lá. Em relação ao conteúdo, pessoal, pensa comigo. O tema do texto em si, da redação, é sobre liderança. É sobre capacidade de traduzir visão em realidade. E eu começo minha redação na introdução trazendo um líder político. Uma pessoa que foi um grande líder político no Brasil. E você pode ter suas ressalvas com Getúlio Vargas, inclusive eu tenho as minhas, tá? Aqui não é aula de história, mas a gente tem ressalvas principalmente ao processo em relação a quando o Brasil se aproximou ao eixo, né, na Segunda Guerra Mundial, antes de se aliar aos Estados Unidos, né?
Claro, você tem suas ressalvas, eu tenho as minhas. Mas a gente não pode esquecer como essa pessoa teve uma liderança no Brasil, no processo político, a ponto de criar a Petrobras, que até hoje é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? E também a consolidação das normas trabalhistas, que é a CLT. Ou seja, ele reuniu reuniu os principais alicerces para a gente ter uma democracia hoje muito estável. Que a inflação nossa hoje tem uma relação muito íntima com o preço de combustível, e se a gente tem a Petrobras, isso ajuda a combater a inflação. E hoje você ter normas trabalhistas e reunir diversas normas trabalhistas, naquela época, pessoal, foi algo realmente inovador. Então a gente não pode esquecer que ele foi um grande líder nesse processo. Pode criticar à vontade, mas você criticar uma pessoa e reconhecê-lo como líder, você pode fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Só que perceba comigo, eu faço uma contraposição, né? Agora eu vou traçar com vocês a estrutura. Eu faço uma contraposição. Eu falo, olha, no passado a gente teve grande líder, né? Um exemplo foi Vargas, mas teve diversos outros grandes líderes. Só que você percebe que hoje em dia a sociedade carece de líderes, ou seja, tá faltando. Porque se a gente está discutindo uma redação sobre liderança, é porque está faltando liderança na sociedade. E isso é claro, pessoal. Na empresa a gente vê cada vez mais pessoas querendo só seguir ordens, não tem capacidade de falar, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. Falta atitude, falta liderança. Igual eu falei com vocês, liderança e atitude, muita relação aqui, uma relação muito intrínseca aqui, né? E perceba que eu ainda trago essa parte aqui, né? Capacidade de mudar a realidade. Por quê? Porque o próprio tema fala capacidade de traduzir visão em realidade. Ou seja, eu faço uma ligação direta com o tema central. E eu mostro que isso é um problema, né? O que dificulta o desenvolvimento. E eu vou mostrar isso lá na frente. Por que dificulta? Eu vou mostrar isso. Então você percebe que no conteúdo eu trago uma figura política que foi um líder e mostro que hoje em dia está faltando líder, né? E na estrutura eu trago essa contextualização sobre o tema e mostro que o líder é capaz de mudar a realidade, que hoje em dia não tem. E isso dificulta o desenvolvimento. Que desenvolvimento? Eu vou mostrar na frente. E aí eu trago as causas desse problema, né? Que é a educação crítica e a mentalidade social apática. Então você percebe que minha redação aqui é bem estruturada em relação a esses pontos, né? Então vamos lá, vamos continuar. Agora eu vou desenvolvimento, agora eu vou argumentar, né? Eu vou desenvolver meu parágrafo. De novo, vamos começar aqui. Conteúdo, né? Vamos colocar aqui só um C. Vou colocar um E, né? Primeiro é o conteúdo, segundo é a estrutura. Vamos lá. É o desenvolvimento. Em primeiro plano, cabe destacar que a liderança é uma característica essencial para o desenvolvimento das instituições e empresas. Esse fato ocorre porque esse valor torna o indivíduo capaz de tomar decisões de forma mais hábil do que seus semelhantes, além de encontrar soluções em momentos de crise. Desse modo, em uma sociedade conflitiva, um orientador pode tomar decisões que possibilitem uma convivência harmônica. Um estudo realizado pela Gallup demonstrou que o líder precisa ter a assertividade para gerar resultados e a capacidade de traduzir visão em realidade. Características que são raras na atualidade e necessitam ser fomentadas pela sociedade. Então você percebe que o que eu faço no desenvolvimento? Primeiro, eu mostro a importância da liderança e aí eu explico por que é importante. Por quê? Porque o indivíduo é capaz de tomar decisões de forma mais hábil do que outros. Porque ele é capaz de encontrar soluções em momentos de crises. E por que essas soluções em momentos de crise são importantes? Porque a gente está numa sociedade cada vez mais conflitiva. Cada vez você fala um A, a pessoa acha que você está ofendendo ela. Isso é um problema, né? Às vezes você fala, eu gosto disso. Aí a pessoa fala, mas por que você não gosta daquilo? A pessoa já pensa que isso é uma ofensa. Hoje a sociedade é muito conflitiva. Perdão. E você ter uma pessoa para encontrar soluções em momentos de crise é muito bom, né? Por quê? Porque isso faz com que se torne uma convivência harmônica. E eu trago aqui até um sinônimo, né? Orientador, por quê? Porque eu não queria repetir a palavra líder. Então eu trago orientador, comandante. Você pode trazer sinônimos, tá? Perfeitamente. E ainda venho com um repertório para mostrar. Olha, eu consigo ainda ter algo para embasar o meu argumento. Que é um estudo feito por uma empresa que desenvolve essas características de relações humanas, né? Que é a Gallup. Que demonstra que o líder é capaz de ter resultados e ainda capacidade de traduzir visão em realidade.
que é o próprio tema da redação, né? E de novo eu reforço características que são raras na atualidade e precisam ser fomentadas pela sociedade. Fomentadas, pessoal, é como se diz, potencializadas, né? Então eu faço uma deixa pro meu próximo parágrafo. Por quê? Porque no próximo parágrafo eu vou falar a respeito de por que isso é raro, né? Eu vou falar de por que isso é raro. Então perceba que o conteúdo em si, ele responde o porquê da importância da liderança e a estrutura versa perfeitamente, porque olha os conectivos. Por esses conectivos eu não vou perder ponto em coesão e coerência, né? Isso é muito bom. E além disso, eu trago uma estrutura de que eu faço uma afirmação a respeito da liderança e sua importância. A partir disso eu vou explicar, né? Esse fato ocorre, ou seja, eu estou fazendo uma reflexão anafórica. Por que é anafórica? Porque é o passado, né? Estou pegando o que veio atrás. Eu vou explicar o que eu disse, eu digo atrás, né? Então eu vou explicar esse fato. E ainda eu trago depois um estudo, um repertório para fundamentar, para embasar, para reforçar o meu argumento. Porque nada melhor do que para reforçar um argumento é você ter uma autoridade confirmando o que você disse, né? Nada melhor do que você ter uma autoridade confirmando o que você já disse para reforçar ainda mais o seu argumento. Então, desse modo, eu faço o meu desenvolvimento perfeitamente. E aqui, pessoal, desenvolvimento 2, de novo, ó, conteúdo, estrutura. Antes de ler para vocês, eu gostaria de falar uma coisa com vocês. Só um minuto. Esse desenvolvimento eu fiz aqui com base em um argumento recorrente. O que é isso, né? O que é isso, argumento recorrente? Pessoal, eu fiz um estudo de redação que existem 6 argumentos que vocês podem utilizar em diversos temas, quase todos, né? E eu ensino isso no meu curso. Dou diversos exemplos como você vai se basear nisso, como você vai desenvolver seu texto. Então, por exemplo, esse desenvolvimento aqui eu fiz com um argumento recorrente, que é sobre o ensino, sobre a ausência de um ensino crítico, né? Então, eu vou ler com vocês aqui e vou te mostrar. Isso aqui é um argumento recorrente, tá? Eu já fiz diversas redações com esse argumento. Que é muito interessante você ter essa jogada que facilita o próprio processo de criação da escrita, né? Então, vamos lá, vou ler com vocês. Agora eu vou falar a respeito de por que isso é raro, né? Por que a liderança é rara hoje em dia. Sob essa ótica, torna-se fundamental o entendimento de que a ausência de um ensino que promova a criação de lideranças proporciona a carência de orientadores que possam mudar a realidade. Isso ocorre porque nas últimas décadas, as escolas tiveram sua função de formação social reduzida a um mero processo de apresentação de conteúdos e preparação para o mercado de trabalho, ao sistematicamente desestimular a reflexão crítica de alunos que, na vida adulta, se transformam em cidadãos com pouco ou nenhum interesse pela mudança, a ponto de negligenciar a importância de ser um verdadeiro líder. Como consequência desse panorama em que a preparação individual não é construída no ambiente educacional, percebe-se que a ausência de indivíduos com preparação para ser agente de mudanças na sociedade, percebe-se a ausência de indivíduos com preparação para ser agente de mudança na sociedade. A exemplo de Getúlio Vargas na política e Ayrton Senna no esporte. Vamos lá, em relação ao conteúdo, né? Que perfeito, né, pessoal? Porque eu uso um argumento recorrente, que é a falta de ensino crítico, né? Hoje você pode responder muitos problemas da atualidade pela falta de ensino crítico, né? Porque hoje na escola você vai estudar até o sistema reprodutor dos peixes, mas você não ensina, por exemplo, educação financeira. Mas você não ensina, por exemplo, o que é liderança, o que é atitude, como você pode cuidar da sua casa, como você pode construir, como você pode conseguir um emprego. Você não tem esse tipo de ensino na escola, que é um ensino que te prepare de fato para a realidade, porque o aluno sai da escola aos 18 anos, por exemplo, e ele precisa de um emprego, mas ele não sabe como conseguir. E ele precisa ter educação financeira para não ter mais gastos do que renda, mas ele não sabe, ele não aprendeu isso na escola. Mas ele sabe o sistema reprodutor dos peixes, ele sabe o sistema reprodutor feminino, as fases, gametogênese, ovogênese, ele sabe tudo isso. Mas o que precisa da realidade? Ele sabe? Não sabe. Então a escola hoje carece de um ensino crítico. Porque veja bem, a gente precisa ter um ensino, beleza, pode estudar biologia, posso estudar química, posso estudar física, são matérias essenciais que você pode se tornar um biólogo, você pode se tornar um químico, um físico, diversas outras coisas, engenheiro, etc.
Só que você também tem que abrir portas para o aluno saber cuidar da sua própria finança, saber conseguir um emprego, saber o básico de eletrônicos, né? Então, é uma escola hoje que falta uma educação crítica. E é isso que eu bato no meu texto. Olha, falta a própria criação de lideranças porque a escola não proporciona isso. Porque é o seguinte, a família é a primeira ponte de educação da criança. A família hoje em dia é o seguinte, a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir das grandes guerras, as mulheres inseriram de vez no mercado de trabalho. Nada mais justo. E antes, você tinha que a criança era educada pela mãe. O pai geralmente trabalhava. Aí, a partir da Segunda Guerra, você teve um processo de cada vez mais as mulheres entraram no mercado de trabalho e conseguiram ali o seu mérito, né? Apesar de terem estatísticas que elas ganham menos que os homens, que ocupam menos cargo de direção, etc, né? Então a criança cada vez mais foi jogada de lado. De lado mesmo. Por quê? Porque o pai não vai ter tempo. Geralmente está trabalhando. A mãe também não está tendo tempo. Por isso que hoje cada vez mais as famílias procuram não ter filhos. Então, hoje em dia, o índice de nascimento de crianças no Brasil vem caindo ao longo dos anos. E está chegando no grau de ter mais idosos do que pessoas nascendo. Isso não é bom economicamente para o país. Então você tem que. A família não exerce o papel primário de educação. Aí passa para a escola, delega tudo para a escola. A escola também não faz isso. E o que acontece? A pessoa sai, um adolescente de 18 anos, um adulto de 18 anos, que não sabe fazer o básico. E isso é muito ruim. Porque ele se sente fora da realidade, né? E eu desenvolvi a respeito disso, né? Que a escola não tem esse preparo. E eu trago um exemplo, né, pessoal? Eu falo de novo de Vargas e eu trago o Ayrton Senna no esporte para variar um pouco. Porque é interessante o seguinte, quando você tem temas abstratos como atitude, liderança, como comunicação, é bom você pegar e ter um exemplo concreto, tá? É bom você trazer algo concreto para basear o seu argumento. Para você não ficar naquilo, liderança é bom por causa disso. Atitude é bom por causa disso. Comunicação deve ser feita daquela maneira. Não, traz um exemplo concreto, né? Hoje em dia, existe algum líder comunicador, um comunicador nato no Brasil ou no mundo? Você consegue reconhecer alguém? O presidente da França sabe se comunicar. Tanto que ele, hoje em dia, é o principal líder da União Europeia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não sabe. Ele tem uma articulação que carece um pouco de própria liderança em si. Então você vai pegando um exemplo, você poderia colocar, por exemplo, o presidente da França como um comunicador nato, né? Uma pessoa que sabe se comunicar, que sabe deixar claro suas intenções. Professor, mas eu não gosto dele. Assim, a gente não pode ficar eu gosto ou não gosto. A gente tá pegando uma característica. Essa pessoa se encaixa? Ok. Então é isso. Então eu fiz isso nesse Ayrton Senna. E eu vim para a conclusão. Depende-se, portanto, que a liderança é necessária para a evolução das instituições e empresas no Brasil. Sua ausência leva à fraqueza da sociedade, resultado indesejável para o país. Destarte as escolas responsáveis por instruir os indivíduos, com o apoio do governo, devem modificar a grade curricular de modo a inserir disciplinas que possam modificar o mundo exterior, a exemplo de liderança e ética, a fim de fomentar esses valores culturais. Então aqui você percebe o seguinte, gente, antes de comentar a conclusão, percebe que sempre tem um conectivo, né, em azul. Todo o meu curso de redação é assim. Sempre os conectivos ficam em azul. E eu falo, gente, conectivo, conectivo, conectivo. Peque pelo excesso, nunca pela falta. Para não perder ponto à toa. Então vamos lá, conclusão. Você percebe o quê? Primeiro, reforço minha tese, né? Minha tese é qual? Liderança é necessária para a evolução das instituições e empresas no Brasil, né? E aí eu trago uma proposta de intervenção, né? Uma solução sobre as escolas. Por quê? Porque eu critiquei as escolas. Então, eu fazer uma proposta de intervenção sobre as escolas é coerente. Se eu for falar do governo aqui em relação, por exemplo, ao governo federal, apesar de escola ser parte do governo, mas a gente tem uma delegação de funções, né? Se eu falar sobre o governo aqui, o governo tem que fiscalizar tal coisa. Não faz sentido, por quê? Porque em nenhum momento do meu texto eu debati sobre o governo, debatendo sobre a escola. Então, é coerente eu falar o quê? Sobre escola. Né? Então, eu trago uma proposta que tem um agente, que tem a medida a ser feita e o efeito em relação a isso. Tudo isso eu ensino no meu curso, pessoal. E aqui você tem um exemplo de geração para PMG, CFO.
2018, se eu não me engano. 19. E eu falo com você, se você mudasse algumas palavras, trocasse liderança por atitude, você já tinha redação em 2020. Você já tinha a mesma redação, tá? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui em relação à redação modelo. Tá pronto, 4 parágrafos. 4 parágrafos. É difícil? Gente, eu acho que as pessoas gastam mais tempo pensando se é difícil ou fácil do que treinando. Eu não acho que seja difícil, mas tem um método, tem estratégia. E você deve gastar suas horas por dia ali nesse estudo. Eu sempre digo, ó, gente, você adquiriu meu curso, pega 1 hora e meia de videoaula até você terminar a grade. E pega ali 1 hora para fazer redação, para ler textos, para ler temas comentados. E aí você tem um estudo de 2 horas e meia a 3 horas, que você possa finalizar toda a grade do curso e ainda ter a capacidade de escrever uma ótima redação. Então, pessoal, eu vou aqui agora conversar com vocês o meu curso de redação para PMMG, tá? Eu tô fazendo o curso para PMMG e logo após eu vou fazer também para PMDF. Como é que vai ser esse curso, né? Vamos lá. Gente, é o seguinte, o meu curso, ele tem diversos aspectos. O primeiro deles é sobre temas comentados. Eu disponibilizo mais de 60 temas comentados, ou seja, eu pego diversos temas sobre educação, sobre saúde, sobre sociedade, sobre tecnologia, sobre segurança pública, meio ambiente, diversos temas, e eu vou lá e explico o tema, eu trago argumentos e explico como você pode desenvolver esses argumentos na prova. Então é muito interessante você ter esse estudo, porque geralmente a internet tem os temas, só que não vem comentado. Então você lê um tema a respeito de educação, mas você não sabe o que é aquilo, você não tem argumentos. E eu não, eu disponibilizo o tema comentado. Você vai ler o tema e nas próximas páginas do PDF você vai saber o que deve escrever no seu texto, o que versa aquele tema. Então, esse é o melhor tipo de estudo em relação a ter argumentos. É você saber sobre os assuntos. Além disso, pessoal, eu disponibilizo aulas de repertório sociocultural, ou seja, eu pego diversos autores que vocês possam citar na sua prova, explico de forma bem objetiva, tá? Porque ninguém aqui quer virar professor de literatura, de filosofia, sociologia, vocês só querem passar na prova. Então eu explico de uma forma bem objetiva, forma simples para vocês entenderem, e dou diversos exemplos na redação. Então eu faço isso com diversos repertórios para você ter a capacidade de colocar no seu texto, para que você não precise ficar pesquisando na internet, né? Aula sobre estrutura. O que eu faço? Eu pego a introdução, pego o desenvolvimento e pego a conclusão e explico o que você deve fazer em cada parte. Você viu que eu expliquei para vocês? Olha, gente, a primeira frase é isso. Eu explico no curso como deve ser feito cada parte, com muitos exemplos. Então eu faço algo muito didático para qualquer pessoa, seja avançada, seja iniciante, tenha a capacidade de entender sem ter que recorrer a outro tipo de estudo. Aulas sobre argumentos recorrentes. E aqui, pessoal, muito interessante, tá? É um dos principais recursos que eu tenho hoje no meu curso. Que eu gravo algumas aulas, tá? Cerca de 2 aulas, sobre os principais argumentos que vocês possam utilizar na redação. Então eu pego com vocês o papel da escola e trago diversos exemplos. Pego temas difíceis, temas abstratos, temas sobre meio ambiente, sobre educação, sobre segurança pública. E explico como você pode relacionar com a educação, como você pode relacionar com o Estado, como você pode relacionar com a família, com a justiça, com o próprio capitalismo, né? Que eu faço diversas relações ali no texto, com a mídia, com a alienação que a mídia traz. Então é muito interessante essas aulas. Hoje mesmo eu recebi um relato de uma aluna que foi fazer a PM da Bahia, e o tema foi sobre educação, evasão escolar, na verdade. Ela falou que fez a redação em 30 minutos, utilizando os argumentos recorrentes, que foi muito tranquilo para ela. E é isso que eu faço nas aulas. Por quê? Porque eu pego argumentos recorrentes e faço uma ligação com os temas comentados. Vocês saibam utilizar, porque sempre os argumentos, igual eu falei com vocês, os argumentos são 6. Só que você tem que saber utilizá-los, né? Você tem que saber como você relaciona com a escola. Não é sempre a mesma coisa. Então eu explico tudo isso nas aulas. E como você pode relacionar isso com os temas comentados. Então é muito interessante, pessoal. Esses argumentos recorrentes é um recurso super interessante para quem está na reta final e deseja ser aprovado. Além disso, pessoal, eu disponibilizo 40 redações modelos
Igual esse aqui, como eu mostrei para vocês, eu disponibilizo 40 redações de modelos. E o principal, né? 6 redações de modelos sobre temas cobrados na PMMG. Ou seja, os temas que foram mostrados anteriormente, eu estou fazendo as redações de modelos para disponibilizar nesse curso. Por quê? Porque é um curso focado no concurso da PMMG. E o mesmo eu vou fazer na PMDF. Eu vou pegar temas anteriores da banca UCP e vou trazer redações de modelos. Porque é um curso focado. Então, aqueles temas que eu mostrei para você anteriormente, na PMMG, que já foram cobrados, eu vou trazer redações para vocês se basearem. E, gente, isso aqui é muito interessante. Que eu vou trazer no curso esqueletos. Esqueleto de introdução. Mais de 5 de introdução, desenvolvimento e conclusão. O que seria isso, professor? Gente, um esqueleto é o que você vai utilizar no seu texto. Eu pego ali um parágrafo de introdução e já trago os conectivos e o repertório que você deve utilizar. Você vai só adequar o argumento. Só adequar poucas coisas em relação ao seu texto. Então é muito, muito interessante. Esse aqui dá um trabalho muito grande para ser feito, mas eu estou fazendo esse projeto muito focado, porque eu quero que tenha o máximo de pessoas aprovadas no concurso da PMMG, tá? E além disso, 3 correções individualizadas. Aqui, pessoal, eu pego sua redação, recebo ela em PDF e eu faço uma correção gramatical, de conteúdo e também de estrutura do seu texto. Então, você tem um contato direto comigo nessas correções para tirar dúvidas, para saber o que você precisa melhorar, o que você pode manter no seu redação que está ficando muito bom. Então, gente, é o curso mais completo que eu posso dizer para vocês, tá? Então, resumindo, vocês têm um módulo sobre estrutura, vocês têm outro módulo sobre repertório, vocês têm outro módulo sobre esqueletos, outro módulo sobre redações modelos e sobre temas comentados. As redações modelos e os temas comentados são em vídeo, são em PDF, tá? Perdão. São em PDF. Redações modelos e temas comentados são em PDF. Por quê? Porque são 60 temas comentados e mais de 40 redações modelos, mais as 6 da PMMG. PDF facilita seu estudo. Então, eu disponibilizo sempre em PDF. As aulas são em vídeo. Toda aula acompanha PDF para que você possa ter a maior facilidade de anotar o conteúdo. Sempre deixa o PDF disponível para você, tá? Então, esse é o curso, pessoal. É o curso mais completo que eu já criei. É um projeto novo, tá? Eu espero que vocês gostem. Tudo isso aqui tá saindo por R$169. R$169, tá? Só que eu vou disponibilizar um cupom por 2 dias para que ele fique no valor de R$157, tá? 2 dias. Passou esse tempo, volta pro valor antigo, tá? E não vai ter mais cupom, porque tá muito barato. Hoje qualquer professor de redação faz um cursinho, abre 300, R$400. E geralmente são aulas em vídeos, algo bem simples. Aqui não, aqui você tem todo o contato possível. Temas comentados, correções, aulas sobre estrutura, esqueletos, argumentos recorrentes. Gente, repertórios, então é muito completo e o preço melhor do mercado. Eu faço esse cupom mesmo para ajudar realmente concurseiro, porque eu sei da dificuldade que é para adquirir um cursinho hoje em dia. E pode ser dividido em, acho que 12 vezes sem juros, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vocês podem acessar. Recomendo muito que vocês adquirem, tá? É muito completo, igual eu falei com vocês. Eu vou encerrar aqui essa aula, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Divulgue para os amigos, se você não for fazer esse concurso. E quiser, tem mais dúvidas sobre o curso de redação, pode me chamar no Instagram, eu vou deixar o link aqui, ou no meu WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui também, e aí a gente tira dúvidas, etc. E eu espero vocês lá no curso mais completo que a gente tem do Brasil. Encerro aqui essa aula, espero que vocês tenham gostado e até mais.